Boa noite, meu nome é Miriam Bepler, sou da Igreja Batista Boas Novas e estamos nesse grupo de Déboras, mulheres que oram pelos filhos, para compartilharmos a palavra de Deus e orarmos por nossos filhos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós pertencemos ao Senhor e como é bom sabermos que Tu és o nosso Pai e nós somos Tuas filhas e podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, abra os nossos ouvidos, que as nossas vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome e os nossos filhos também sejam abençoados para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Você já passou por alguma dificuldade que parecia não ter saída? Você já sentiu tão pressionada que o sentimento era que o mundo iria acabar? Alguns nos consideram como uma geração de sobreviventes pós-pandemia. O que nós passamos, muitos consideram esses daqui foram os que sobreviveram. Por quê? Porque muitos problemas emocionais, muitos problemas financeiros, familiares, pessoas que ficaram muito abaladas através de tudo isso que aconteceu. E até a fé, onde muitos correram para a igreja, mas muitos deixaram até de ir. E nós, infelizmente, pessoas que eram assíduas não voltaram mais. E hoje nós vamos falar de Davi. Ele era um pastor de ovelhas. Ele trabalhava no campo, mas ele ao mesmo tempo louvava ao Senhor. Ele venceu um gigante de mais de 2 metros de altura. Alguns dizem 2,38 e outros ousam dizer 2,92. E quando esse menino enfrentou guerras e foi vitorioso, ao voltar, as mulheres cantavam: o rei Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E hoje nós podemos dizer que acionou um gatilho no rei Saul. Quando ele ouviu isso, que Davi era mais do que ele, no emocional dele hoje, para as psicólogas aí, né, para as terapeutas, poderiam dizer que acionou um gatilho nele. E ele ficou totalmente enciumado, totalmente revoltado, porque ele sentiu que o seu reinado poderia estar sendo abalado. E a intenção de Saul era matar. E ao fugir, ele foi para as terras de Gate, onde estavam os filisteus. E para não ser morto, sabe o que ele fez? Ele se fingiu de louco. E diz em 1 Samuel 21:12, Davi assustou-se com as palavras dele e ficou com medo de Aques. Então, na frente de todos, ele fez de conta que estava louco. E quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais: esse homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com suas loucuras? Então ele fugiu de Saul e foi parar na terra dos inimigos. E assim ele se fingiu de louco. Às vezes, eu fiquei pensando quando eu estava estudando essa mensagem, que nós temos que ser menos. Às vezes nós queremos ser muito, olha, eu sei, eu aconteço, eu faço. E ele viu que naquele momento ele não teria forças na terra dos inimigos. E neste cenário
Nesse contexto, ele escreve o que nós vamos meditar hoje, que é o Salmo 56, na versão NVI. E ele escreveu diante desse contexto todo este salmo, onde ele teve guerras internas e externas. E nós vamos ver o que fazer diante de tantas guerras que nós sofremos. E hoje, nessas guerras, nós podemos dizer, diante de tantos problemas que nós passamos. Quantos problemas nós passamos e temos enfrentados? E a primeira coisa que ele fala no Salmo 52, Davi fala assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus. A primeira coisa, Senhor, eu sou pequeno, tenha misericórdia de mim. Misericórdia vem da palavra miseratio, de miséria, e cordes, coração, coração compadecido. Ele precisava urgentemente do favor de Deus. E aí nós lembramos daquela parábola do publicano e do fariseu, que o fariseu, os dois foram orar, e o fariseu, eu de pé, em pé, lá no templo, eu faço, eu aconteço, e eu sou, né? E Jesus diz dessa parábola e fala do pobre publicano que à distância ele falava, tenha misericórdia de mim. E nos diz que a oração desse publicano foi ouvida. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como é bom saber que nós podemos confiar na palavra do Senhor e no Senhor, que ela se renova a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Talvez você se sinta consumida e hoje o Senhor pode renovar as suas forças por causa da misericórdia dele, que se renovam e você não será consumida. Ele diz assim: filha minha, filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor já entregou o melhor, já entregou Jesus, o seu próprio filho, que morreu numa cruz, se deu por nós para limpar o nosso coração. E hoje ele está te dizendo, minha filha, dá-me o teu coração. E no versículo 1 ele ainda continua dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Pressões, opressões, uma força que nos amassa e nos deixa, às vezes, retraídas e acuadas. Você já sentiu assim? Tanta pressão, é tanta coisa acontecendo e nós vamos nos encolhendo, nos sentindo acuadas. E tem pressões que são colocadas em nós, mas tem pressões que nós mesmos nos colocamos. São tantas coisas que nós vamos nos colocando, nos cobrando e vamos nos sentindo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acontecer, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta às vezes do trabalho de fora, do trabalho de casa, de levar meus filhos. São tantas às vezes as preocupações que nós vamos nos sentindo essas pressões. E o salmista diz, os homens me pressionam. E aí ele pede a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor alcançou o salmista e ela pode te alcançar hoje também. E nós vamos ver o poder da pressão. A uva, eu estive estudando, dando uma breve busca, que a uva, o suco de uva, existem vários métodos
para sair o suco da uva. Existe o método onde a uva ela vai para o fogo, ela é cozida e ela é esmagada. Depois de ferver, que ela é aquecida, ela vai ser coada. Existe até um método que ela vai para o liquidificador, mas antes de ir para o liquidificador, ela tem que ser fervida, ela passa pelo fogo também. E aí bate e coa. Existem métodos industriais, mas existe também um método tradicional, que eles dizem. Qual que é o método tradicional? É aquele método onde é pisada, onde os homens pisam aquela uva e vão pisando, mas sai aquele suco puro, sai aquele suco mesmo, que é tirado tudo de ruim, que é tirado a casca, que é tirado tudo. Todos os métodos têm um só objetivo: é tirar a essência que estava dentro da uva, que ela seja extraída e sai de lá aquele suco cheiroso, gostoso. Esse suco, ele estava preso. E agora, quando ele passou diante do processo, ele saiu. Se você está sofrendo uma pressão, eu quero te dizer que você vai sair. Você vai sair, essa pressão não vai te matar. Essa prensa, ela só vai extrair a sua essência e irá gerar em você um suco maravilhoso, que vai gerar vida e vai nutrir muitas pessoas. Os homens, ele continua, ele fala, me pressionam, e no versículo 1 ainda, me pressionam o tempo todo e me atacam. Você está sofrendo ataques? A Bíblia diz também em Efésios que são os dardos inflamados do inimigo. O inimigo, ele não só lança dardos, ele lança dardos inflamados. Os dardos inflamados, o que que eram? Eles pegavam aquela lança, colocavam um fogo e lançavam para acertar os soldados. Ele quer matar, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e lançar esses dardos inflamados, que pode ser no seu corpo, na sua mente, nas suas finanças, na sua saúde, e esses ataques te fazem sentir ameaçada e pressionada. Mas nesta noite, eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor guardará o seu coração. Quando nós clamamos pela misericórdia, o Davi não via saída para aquela situação, mas ele clamou por misericórdia. E quando estamos dentro da misericórdia do Senhor, essa pressão vai nos amassar, mas o que vai sair, você não se esqueça, é o de melhor, é a sua essência. E o que é casca, o que é excesso, vai nos livrar. E a pressão vai nos livrar vai nos mostrar o excesso e nos mostrar a nossa essência. Quando você se sentir pressionada, você pode orar: Senhor, me livra dos excessos. Eu estou muito agitada, eu estou com muita coisa, estou precisando levantar a mão, pedir ajuda, eu estou com mágoa, eu estou com ressentimentos. O que que está me pressionando? Qual que é o medo que eu estou sentindo? E as expectativas que os outros colocam, até que nós mesmos possamos colocar diante de nós, que estão nos pressionando sem parar.
Eu preciso sair desse lugar de excesso. Nós precisamos ter essa consciência. Antes que o nosso corpo venha uma pressão emocional, uma pressão, o nosso corpo possa sentir, nós possamos prejudicar até outras pessoas ao nosso redor. Nós precisamos entrar nesse local de clamar ao Senhor, Senhor, me ajude. E a pressão vai tirar de você, então, o excesso, vai revelar a sua essência, quem realmente eu sou em Deus. E eu vou sair desse local do excesso e revelar a minha essência quando eu me sentir pressionada na prática. O que eu faço? É clamar, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me revela o que está de excesso na minha vida, o que não faz parte. Lembra que Jesus falou que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então nós precisamos comparecermos diante do Senhor para que Ele possa tirar esses fardos de nós, que às vezes outras pessoas colocaram em nós. Talvez os nossos pais, talvez uma religião, talvez outras pessoas, mas nós lemos em Mateus 23:4, que diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, nós não podemos carregar esses fardos, porque o fardo do Senhor é leve, o jugo dele é suave. Então, se nós estamos no excesso, nós precisamos sair. O excesso precisa ser tirado, porque ele rouba a nossa essência. Passamos pelo processo da prensa para que possamos separar um do outro, o excesso da essência. E aí no versículo 2 ele diz assim: os meus inimigos pressionam-me sem parar. As pressões têm o objetivo de nos querer paralisar. Elas querem nos parar, para tirar a nossa bênção, de sermos conduzidos pela mão de Deus. Mas no versículo 3, ele diz assim: olha que bênção! Mas eu, quando estiver com medo, hei de confiar em ti. Glória a Deus! Quando eu estiver com medo, eu vou confiar em ti. Existe um mas. Quando a situação ruim na sua vida tem a capacidade de colocar esse mas. Veio a situação ruim, você coloca mas. Eu confio no Senhor. Você declare para o Senhor: Senhor, eu confio em ti. A situação está te deixando oprimida, está te deixando atacada, os inimigos te pressionam sem parar, arrogantes me atacam, o salmista disse, sem parar, mas eu coloco um limite na minha pressão. Essa circunstância não vai definir o que eu sou, nem o que eu vou fazer. Eu não sou escrava do medo. Lembra daquele louvor? Eu não sou escravo do medo, mas eu sou livre pelo Senhor. As circunstâncias não vão ter controle sobre mim, mas quando eu estiver com medo, eu confio em ti, Senhor. Quando estiver, então ele diz, cuidado, vamos tomar cuidado com mentiras, que diz que nós não podemos ter medo. Nós somos humanas, nós sentimos, é um sentimento, nós temos ansiedade, nós sentimos medo, nós sentimos raiva, e essa é a nossa humanidade.
Nós podemos ficar doentes porque nós não nos permitimos dessas emoções. E talvez muitas de nós, quando eu estava estudando essa mensagem, eu lembrei assim que muitas de nós foram criadas assim: engole o choro, não chora, para de chorar, engole o choro. Você foi dessa geração que muitos pais, querendo até ajudar, querendo nos levantar, mas de certa forma nós fomos reprimindo os nossos sentimentos e aprendemos que devíamos reprimir os sentimentos. Mas nós temos esse sentimento. Não é se eu não sentir medo, não é se porventura eu sentir medo, mas é quando eu sentir medo. Todas nós passamos por situações difíceis. Esse versículo, ele já foi assim um marco na minha vida. Uma situação muito difícil que eu perdi o chão. E eu perdi o chão, mas eu na hora me lembrei desse versículo, Senhor, quando eu senti medo, eu confiar em Ti. Esse versículo foi me acalmando e foi me acalmando. E é assim que a palavra de Deus, ela nos tira dessa pressão e nos leva para o nosso olhar do Senhor, pela misericórdia dEle, pelo socorro dEle. E eu preciso, não preciso ser medo. Eu não me identifico, eu não sou medrosa. Eu posso estar nervosa quando eu estou com medo. Se eu não eu não posso ficar do medo. Eu não vivo nessa identidade, mas eu acabo, se eu não tomar cuidado, eu acabo ficando medrosa, mas eu tenho que dizer, Senhor habita em mim. E Ele é o meu socorro, o meu refúgio e a minha fortaleza. Para não acabar gerando comportamentos errados, não é? Por um instante nós podemos ter, mas nós podemos deixar. Por quê? Porque muitos acabam tendo tanta essa pressão que o medo, elas se tornam pessoas violentas, outras se tornam acuadas, com omissão, outras pessoas manipulam, outras precisam de aprovação, de elogio. Tudo isso é medo. É medo. Você acha que a pessoa está querendo controlar tudo? Olha, ela está querendo controlar porque ela está fazendo isso por medo de que fujam as coisas das suas mãos. Mas quando nós aprendemos que tudo está nas mãos do Senhor, nós podemos dizer: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Então, quando não me identifico o medo que está dentro de mim, preciso mostrar os meus medos para Cristo. 1 João 4,8 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Olha o que o medo pode fazer em nós: produzir tormento. Mas quando encontramos o verdadeiro amor de Deus, nós temos ao nosso alcance um refúgio. Eu confio em Ti, Senhor. Mesmo com medo, eu mostro os meus medos para Cristo. Eu confesso para Ele, eu me jogo diante dele. E no versículo 4 ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que pode me fazer o simples mortal? As circunstâncias são poderosas, mas Deus é maior. Deus é maior, Ele é muito mais poderoso que as nossas circunstâncias e que os nossos medos.
Qualquer circunstância que você esteja vivendo hoje, você pode, a partir de hoje, se libertar. Porque é em Deus que você vai dizer: eu confio em ti, Senhor. Eu estou sentindo medo, mas eu confio em ti. E o Senhor hoje pode te libertar. Você vai dizer isso para os seus medos: eu não sou escrava do medo. Eu sou filha de Deus, amada do Senhor. O meu problema não irá definir o meu futuro. Quem define o meu futuro é Deus. Davi, ele estava com tanto medo, com tantas coisas pressionando a vida dele, mas ele fez essa declaração. E o versículo 5 diz assim: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras e estão sempre tramando prejudicar-me. Você já passou por uma situação que você fala uma coisa e a pessoa fala assim, mas ela disse isso, isso. Não, não foi nada disso que eu falei. As pessoas distorcem. É isso que Davi aqui está dizendo, que as pessoas estavam distorcendo a palavra dele. E aí eu já passei por situações que você está falando uma coisa e a pessoa fala assim, não, não é isso, é assim, assim, assim. E você fala, mas era isso que eu estava dizendo. Então as pessoas vão distorcendo como se você estivesse falando outra coisa. E é o próprio inimigo querendo te embaraçar, querendo colocar peso, querendo trazer confusão. Mas o Senhor é o nosso Deus, que ele desembaraça todo o nosso caminho. Ele distorce, ele tira toda essa distorção da minha e da sua vida. No versículo 7 diz assim: deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Na tua ira não é um Deus vingativo, mas é um Deus justo. Nós podemos confiar que nós temos um Deus que é justo. Salmo 103, 6 diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Se você está se sentindo oprimida e cansada e você entregar ao Senhor, Ele vai te defender, Ele vai te socorrer e Ele vai te ajudar. Quem tem o Senhor como sua justiça, ele entrega os seus inimigos nas mãos de Deus, os inimigos, eles vão ver que Deus vai te tirar desses problemas, que Deus vai te socorrer e vai te tirar dessa pressão. Você hoje pode entregar para o Senhor e Ele sabe fazer o que é certo. Ele sabe o que é certo. O versículo 8. Olha que lindo esse versículo. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus está nos nossos sofrimentos. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele está anotando e registrando todas as suas lágrimas e recolhendo as suas lágrimas em um odre. Ele se importa com você. Mesmo que você não consiga contabilizar as suas lágrimas, ele tem todas elas lá. Não retenha as suas lágrimas. Não engula o seu choro. Chore mesmo diante do Senhor, porque Ele está recolhendo todas as suas lágrimas. E quando nós choramos e entregamos nas mãos do Senhor, Ele tudo pode, Ele é poderoso e Ele está presente também nas tuas lágrimas. E o versículo 9
Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está ao meu favor. Eu tenho que clamar por socorro. Senhor, não adianta ficar ligando para uma amiga, não adianta ficar ligando para outra, não adianta ficar contando os nossos problemas para quem for, mas quando nós contarmos para o Senhor, Senhor, nós clamarmos, os nossos inimigos retrocederão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você não precisa ficar se defendendo, você não precisa ficar correndo de um lado para o outro, você entrega para o Senhor e é Ele quem justifica. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, coisas presentes ou futuras, alturas ou profundeza, qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Ele te ama. Ele te ama e é poderoso para te socorrer. Temer por quê? Quando eu estou guardada, porque é Ele quem luta as minhas batalhas, é Ele quem guerreia por mim. Nós cremos, Senhor, eu creio em Ti, eu não vou me deixar levar por essas pressões. E aí no verso 9, ele diz assim, que nós lemos, né? Quando eu clamar por socorro, saberei o 9 nós já lemos, né? Os meus inimigos retrocederão quando exclamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está ao meu favor. E o versículo 10. Confio em Deus, cuja palavra louvo no Senhor, cuja palavra louvo. Como nós precisamos da palavra do Senhor. Como nós precisamos da sua palavra. A palavra é espada. Nas nossas batalhas, nós precisamos usar as armas certas. E a palavra é uma arma maravilhosa para nós usarmos. Não vamos vencer batalhas sem a palavra de Deus. Nós precisamos estar com ela guardada no nosso coração. E para isso nós precisamos buscar dia a dia. Não temos como impedir que batalhas aconteçam. Não temos, não, eu não vou, não, a batalha não vai acontecer, eu vou fugir de batalhas, não tem como. As batalhas acontecem, mas nós temos um Deus que está comigo e com você. E o versículo 12. Cumprirei os meus votos que te fiz, ó Deus, e a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Aqui ele está dizendo como que é importante a aliança. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. Quem é casada tem uma aliança com seu esposo. Nós temos fidelidade. Nós temos que ser um povo, mulheres de aliança, que cumpram aquilo que prometeu. Antigamente não precisava nem ter contratos. Eles falavam, do bigode, o fio do bigode, não precisava ter nada escrito, porque as pessoas cumpriam. Nós temos que ser mulheres assim, que nós possamos cumprir com a nossa palavra diante de Deus. Deus, eu confio em Ti, me ajuda, eu preciso da Sua misericórdia. E Ele vai nos socorrer. E no versículo 13 diz assim, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Que maravilha! O Senhor é luz. Nós não podemos, aqui ele diz, andar diante de Deus.
Então, é eu e Deus. Eu não vou adiante, eu não vou à frente de Deus, mas eu vou junto com o meu Deus. E o meu Deus, ele me dá a luz que eu preciso, a luz nesses problemas. Eu não estou vendo saída, e o Senhor vai te dar uma saída. A terra estava, lembra, logo no começo, a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E houve luz. O nosso Deus colocou tudo no lugar com o poder da sua palavra. E a palavra de Deus é poderosa para colocar tudo no lugar na minha e na sua vida. Olhe para mim, diz o Senhor, e será iluminado. Então você não vai desistir. Você vai com o Senhor que ilumina os seus passos. E hoje o Senhor nos traz toda a clareza, nos ilumina, nos dê sabedoria e revelação para que estejamos preparados. As nossas vidas muitas vezes passam por pressões. E nós vamos sendo pressionadas, pressionadas e pressionadas. E se eu ficar com essa taça na mão, ela não vai me causar muitos danos. Estou segurando, está um peso adequado, mas se eu ficar o dia inteirinho com essa taça na mão, meus dedos vão começar a ficar dormente. Quando chegar no fim do dia, eu já não vou estar talvez conseguindo, porque o peso já vai ser muito, uma coisa que parece tão pequena, mas se eu ficar o dia inteiro, vai se tornar uma coisa muito difícil. Então, vamos deixar as pressões. Largue. Coloque diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me socorre. Tira de mim as cascas, tira de mim os excessos. Mostra a essência e que eu possa, Deus, ter luz nesse meu momento. O Senhor possa me iluminar para que o teu nome em tudo seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe ricamente como eu fui abençoada com essa palavra. Que cada uma de vocês, eu creio que a palavra de Deus vai abençoar a cada coração. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, porque temos o Senhor, temos a tua palavra, que nos mostra que nós passamos por dificuldades, podemos passar por aflições, como o Davi passou, o Senhor o socorreu, e o Senhor é poderoso para socorrer a cada uma de nós. E nós cremos que é tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.